Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gestão de transportes. Os tópicos a serem abordados na aula de hoje: histórico dos transportes e a gestão de transportes. Ao término desta aula, você será capaz de apontar a influência histórica no desenvolvimento da área de transporte e compreender a importância da eficiência na gestão de transportes. Para falar um pouco sobre o transporte público, o transporte particular, hoje em dia é muito fácil para nós nos deslocarmos de um local para outro. Nós temos diversos transportes, entre eles transportes terrestres, transportes marítimos, transportes ferroviários, entre outros. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre nós tivemos essa facilidade para nos deslocarmos de um local para o outro. E por isso vamos ver um pouquinho de onde isso veio, de como o transporte começou, de onde ele iniciou. Então lá atrás, bem antigamente, nós tínhamos na Idade Média o cavalo. O cavalo então, que é um animal forte e um animal até veloz, conseguia transportar algumas pessoas. Principalmente as damas da sociedade, elas eram transportadas por esse cavalo. E alguns guerreiros também na época. Era o transporte mais utilizado. Mas isto foi evoluindo ao longo do tempo, foi evoluindo e conseguiram construir, isso veio da Hungria, um transporte chamado coche, que é esse que está na imagem. Lá pelo século XV, o coche já era um transporte muito mais confortável do que o cavalo. Além do que, conseguia transportar mais pessoas. Vejam, ele não precisava transportar somente uma única pessoa, podia transportar duas ou às vezes três pessoas num mesmo coche. Era um transporte simples, puxado por animais também, né? Mas era um transporte, digamos assim, um pouco mais confortável para a época. E essa evolução foi se dando cada vez mais, e nós chegamos na carruagem, no século XVII. A carruagem, acho que muitos de nós conhecemos, elas costumam aparecer em filmes, né? Filmes antigos, filmes de época, e eram de luxo. Carruagem, ela representava luxo, carregavam as pessoas de alta sociedade, levavam as pessoas para lá e para cá, levavam as pessoas em teatros, em festas. Infelizmente não era um transporte para todos. Era um transporte somente para algumas pessoas e que tinham um poder aquisitivo um pouco maior. Se vocês forem ver a diferença do coche e a diferença da carruagem, a carruagem é um transporte mais fino, um transporte um pouco mais elaborado, um transporte coberto. Foi uma evolução, né, do coche. E onde se disseminou, aonde ampliou a utilização da carruagem, foi na Itália. A Itália foi um dos países que mais utilizou a carruagem. Avançando um pouco mais, nós começamos a ter os transportes coletivos. O transporte coletivo foi uma grande evolução. Por quê? Porque através do transporte coletivo, começamos agora a transportar um grande número de pessoas. E isso é bem importante. Se a carruagem eu consigo transportar um casal, 3 ou 4 pessoas no máximo, o transporte coletivo, nós conhecemos muito bem, consegue transportar um número muito grande de pessoas dentro de um único transporte. Hoje nós temos aí transporte coletivo como ônibus, um dos mais utilizados, como metrô, como trens, aviões, mas antigamente não tinha-se essa facilidade de transporte coletivo. A partir deste momento, como vocês podem observar nas imagens, eu consigo transportar um grande número de pessoas utilizando um mesmo transporte. Esse foi um avanço interessante, utilizado até os dias de hoje, e que a gente sabe que não tem como isso acabar, né? Seguindo com a evolução, e nós estamos fazendo uma evolução aqui de uma maneira um pouco sucinta, porque a evolução ela passa por muitas e muitas e muitas etapas, mas só para entendermos algumas etapas principais, nós chegamos em 1885 ao modelo de automóvel de combustão. O que é o modelo de automóvel de combustão? Aquele que usa combustível, como a gasolina, como o álcool e como o diesel. Nós conseguimos chegar neste modelo, que é o modelo que nós utilizamos hoje, e isso foi uma revolução incrível e grandiosa.
Estes modelos começam a ser usados e, se vocês forem olhar, não parecem os carros que nós temos hoje, ok? Parecem mais uma carruagem um pouquinho mais tecnológica, mas é justamente isso. O importante foi conseguir criar um motor que se movimentasse através de uma combustão. Aí você evita o uso de animais e você evita o uso da eletricidade. O carro agora, ou o ônibus ou o caminhão, começa a andar por si só, sem precisar estar ligado a uma rede elétrica ou precisar ser transportado por um animal. Essa foi uma revolução muito grande que aconteceu. E o precursor, quem começou com esse tipo de carro, foi na Alemanha. E a Alemanha foi um orgulho nacional quando eles conseguiram isso, e de fato tem que ser mesmo, porque é o carro utilizado até hoje. A nossa evolução para por aí? Nos dias de hoje, nós já começamos a, além do carro a combustão, nós começamos agora a ter os carros híbridos. O que seria o carro híbrido? Ou o transporte híbrido? É aquele que utiliza a combustão, mas também utiliza uma energia através de bateria. Isso é algo que está começando ainda, mas pode ser o futuro. E vai ser muito interessante para o planeta, vai ser muito interessante para o meio ambiente. Bom, além dos transportes terrenos, os transportes terrestres, nós também temos os transportes aquáticos e os transportes aéreos. O que é importante nesses dois tipos de transporte? É porque esses dois tipos de transporte, eles cobrem uma grande distância no planeta, né? Como, por exemplo, um transporte terrestre não consegue atravessar um continente. Eu não consigo sair daqui do Brasil, chegar na Europa, com um transporte terrestre. Eu vou precisar ou de um navio ou de um avião. E junto com a evolução desse transporte terrestre, também em paralelo tem a evolução do transporte aéreo e do transporte marítimo. O transporte aéreo é um transporte muito interessante, pois carrega um grande número de pessoas a uma velocidade alta e levando pessoas de qualquer lugar do mundo para qualquer outro local. E os transportes aquáticos, que seriam os navios, também conseguem transportar um grande número de pessoas ou até um grande número de mercadoria. É um transporte também que consegue atravessar continentes ou até andar de um país para o outro. São dois transportes que evoluíram e evoluíram muito também durante a guerra, ok? A importância da utilização desses dois transportes é carregar o máximo de número de pessoas possível ou número de carga e conseguir levar aonde o transporte terrestre não consegue. Então, tendo todos estes transportes, eu agora consigo chegar nos dias de hoje. Hoje, para nós, existe uma facilidade muito grande. Nós estamos acostumados a andar de carro, nós estamos acostumados a andar de ônibus ou andar de trem, ou se não andar, pelo menos vê-los, né? Já vimos um navio e também já vimos diversos aviões. Se ainda não utilizamos uma viagem de avião, pelo menos já vimos. Mas nem sempre foi assim. Tivemos lá atrás uma evolução muito grande para que isso acontecesse nos dias de hoje. Sorte a nossa que hoje já temos todos esses tipos de transporte, não é mesmo? Bom, mas para que isso funcione corretamente, nós temos que falar um pouco de gestão de transporte. Nos dias de hoje existem muitos transportes. No dia de hoje existe um grande número de pessoas que utilizam o transporte e um grande número de pessoas também que solicita entrega de produtos, que solicita entrega de materiais. Então o transporte é algo tão grandioso, mas tão grandioso que tem que ser gerido de alguma maneira. E de que forma que é feita essa gestão de transporte? A gestão de transporte, ela é responsável por toda a administração. E que administração que é essa? É algo que eu preciso cuidar como para que local cada transporte vai, o que ele vai levar, de que maneira ele vai levar, e essa gestão ela é importantíssima. Não tem como, através de um caderninho, eu começar a anotar para onde vai cada transporte, não é mesmo? Eu preciso já usar
uma gestão, e através dessa gestão eu preciso usar programas de computadores, sistemas de computadores para fazer todo esse gerenciamento do meu transporte, ok? Bom, qual a importância de você gerir o transporte? A importância é satisfação de cliente. Por que satisfação de cliente? Porque quando eu compro um produto, quando você aí na sua casa compra um produto, o que você espera? Que o produto chegue na sua casa. De que maneira? Perfeito. Você não quer comprar um produto que venha amassado, estragado, avariado, como a gente costuma dizer. E que mais? Eu espero que o produto chegue na data correta. Então, se eu pedir o produto para chegar amanhã até o meio-dia, eu quero que o produto esteja na minha casa amanhã ao meio-dia. Isso vai gerar uma satisfação para o cliente. Mas isso não é simples. Só conseguimos através de uma gestão de transportes. O que é importante também? A eficiência. A empresa precisa pensar em modelos eficientes para agradar o cliente. Então também não é fácil para uma empresa, quando recebe um número muito grande de pedidos, falar, ora, como que eu vou entregar todos esses pedidos agora? Então ela precisa se organizar, precisa administrar a sua logística para que possa, de uma maneira organizada e eficiente, entregar todos esses produtos da maneira correta, sem avarias, no local correto, no horário estipulado. E também tudo isso vai gerar um corte de custos. E o corte de custos é importantíssimo. Uma empresa hoje em dia precisa cortar custos sempre que necessário. Então, eu não posso, vamos dar um exemplo. Eu não posso colocar mercadorias dentro de um caminhão e ele vai sair de manhã para entregar todas essas mercadorias. Digamos que ele tem que ir para um bairro X de manhã e depois de lá ele vai para um bairro Y à tarde e depois ele volta para esse bairro X. Isso é eficiência? Não, ele deveria fazer todas as entregas no mesmo bairro para depois sair para outro bairro. Se ele ficar indo e voltando, isso, além de não ser eficiente, vai gerar um custo desnecessário. Então a importância da gestão para que isso não aconteça. Quais os objetivos então da gestão? Garantir a integridade da carga. Fazer com que a carga chegue de uma maneira que não esteja avariada, não quebre, não estrague. Ou então em produtos como, por exemplo, comida, que a carga não apodreça, não é mesmo? Respeitar prazo estabelecido. Respeitar prazo estabelecido é importantíssimo para o cliente. Todos que executam uma compra querem receber naquele prazo estipulado. Ninguém quer receber um produto depois. É gostoso receber antes. Se a gente não está esperando, o produto chega, mas depois não é algo muito gostoso, né? Então, não é algo que nos dá prazer. Então, a empresa precisa pensar no prazo. Minimizar custos. É importante minimizar custo porque eu posso otimizar o meu trabalho e eu não preciso cobrar mais do meu cliente caso eu esteja minimizando estes custos. E definir o modal de transporte a ser utilizado. Quando a gente fala em modal de transportes, e aí podemos até conversar isso numa próxima aula, modal de transporte é que tipo de transporte eu vou utilizar. Eu vou entregar através de um carro? Eu vou entregar através de um caminhão? Eu vou entregar através de um avião? Isso é um modal de transporte, é o tipo de transporte que eu vou utilizar. Mas os modais também têm as suas características, como por exemplo, que carga que eu estou levando? Entregar uma televisão não é a mesma coisa que entregar uma carne, como por exemplo, a carne precisa ser refrigerada para ser entregue. Então, eu não posso utilizar o mesmo caminhão para as duas entregas. Para entregar a televisão, eu posso utilizar um caminhão com um baú fechado. Mas para entregar a carne, eu preciso de um caminhão que esteja refrigerado, porque senão a carne vai ficar numa temperatura muito ruim e vai chegar estragada no local de destino. Isso também impacta com o tempo. Eu entregar uma carga num bairro próximo pode ser feito de caminhão. E entregar uma carga que está do outro lado do planeta, posso fazê-la através de caminhão? É lógico que não. Aí eu vou ter que usar o transporte aéreo
ou o transporte marítimo. Aí você fala para mim, ah, professor, já sei, é só utilizar o transporte aéreo porque chega muito mais rápido. Sim, o transporte aéreo é muito mais rápido. Mas será que por ele ser mais rápido, ele também não é mais caro? Lógico. Então, a empresa precisa pensar entre tempo e custo. Às vezes eu preciso entregar de forma mais rápida, mas às vezes eu não quero entregar de forma mais rápida. Eu preciso que o produto chegue, mas eu quero minimizar os meus custos. E para minimizar os meus custos, aí eu utilizo um transporte um pouco mais lento, que é o transporte marítimo. Então, os objetivos e este modal, ele é importante para que a empresa entenda o que utilizar, como utilizar e de que maneira. Tudo isso para minimizar custo, para ser o mais eficiente possível e a satisfação do cliente, que é importante. Cliente satisfeito é aquele cliente que volta a utilizar a empresa. Então aí a importância de você deixar o cliente bem satisfeito. Dá para fazer isso através de ideias? Não. Isso tem que ser usado através de administração e de gestão, através de um sistema de computador que vai apoiar e ajudar a empresa a tomar todas essas decisões para poder aí chegar no objetivo comum, ok? Bom, como dica para vocês, eu deixo um vídeo que está no YouTube, um vídeo sobre meios de transporte, que fala da evolução aos dias de hoje. É um vídeo muito legal, um vídeo que tem diversas imagens, vai falar um pouquinho mais dessa evolução que nós tivemos, ok? Nós aqui passamos de uma maneira mais sucinta, vai falar um pouco mais, acho que é um vídeo muito legal para vocês assistirem, tá ok? Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gestão de transporte. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!